Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Vamos lá dar continuidade ao nosso assunto, tá? Ainda aqui relacionado ao tema abordado sobre ecologia. E o que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar aqui sobre dinâmica de populações. A gente vai ver aquele efeito lá do princípio de Gauss, tá? Aqui na dinâmica de população. Então, o que a gente vai aprender exatamente nesta aula? A gente vai ver como é que uma população ela vai ter interferência tanto na taxa de natalidade como na taxa de mortalidade. Por que uma população aumenta? Por que determinada população diminui? Porque uma população ali, você vê que tem uma grande quantidade de espécies em determinado bioma, determinado ecossistema, você não vê tanto desenvolvimento desta população. O que acontece que faz com que essas populações, essas espécies consigam e não consigam, né, desenvolver no ambiente, tá? Então, este é um tema que será abordado na aula de hoje. Turma, entre ecologia aqui, como eu falei para você, professor, toda aula você fala que é um tema importante, mas turma, eu falei para vocês, ecologia ele é bem amplo, tá? E pode cair muitas coisas. Tá? Por exemplo, lá no passado caiu o habitat, caiu o corredor ecológico. Quem sabe não possa vir aqui dinâmica de população. Né? Então tem que ficar preparado. Nós vamos fazer uma bateria de exercícios, tá? Eu sei que principalmente porque está chegando as provas, tá, turma? Mas é importante, tá? Eu sei que vocês, precisa muita atividade, muito exercício, mas é isso, né, turma? Já tem que apertar o pé de vocês. Beleza? Mas qualquer dúvida vocês podem estar mandando mensagem lá no WhatsApp, tá? Para que eu possa estar sanando. Beleza? Então vamos lá. Só ajeitar a canetinha aqui. E vamos lá estudar sobre a dinâmica de população. Turma, vamos ver aqui. Vou tirar isso aqui que está prendendo. Turma, vamos ver os fatores que limitam, né, o crescimento populacional. Turma, o que vai fazer com que limite, né, esse crescimento populacional? Ficou meio estranho isso aqui. Turma, os fatores que vão limitar esse crescimento populacional são o quê? Ó? A disponibilidade de alimento, a densidade populacional, né? O tamanho daquela população, se ela vai ser pequena ou se ela vai ser grande, porque ó, se uma população for muito grande, né, se a densidade dela for muito grande, aí você vai ter que ver também a disponibilidade de alimento. Se tiver muito alimento numa população grande, beleza, você consegue desenvolver, você consegue sustentá-lo. Agora pense uma densidade populacional grande e uma quantidade de alimento pequeno. Aí não vai ter como, né? Vão ter que racionar e geralmente não conseguem e vão ter problemas, né? Fazendo com que a população lá acabe diminuindo. Turma, competição aqui, ó, intraespecífica e também aqui, ó, competição interespecífica. O que quer dizer isso aqui, professor? Competição de espécies iguais, que é intraespecífica, e competição de espécies diferentes. Tá? Então eu tenho aqui ó, competição intraespecífica e competição interespecífica. O que quer dizer isso, professor? Professor, fala um exemplo de competição de espécies iguais. Até depois eu vou postar um vídeo para vocês sobre isso, sobre essa aula, tá? Porque eu não sei se eu gravei essa aula antes ou depois de relações ecológicas, mas tudo bem. Vamos lá. Uma competição intraespecífica aqui, turma. Competição por alimento, competição para procriação, né? Dois machos lá brigando por uma fêmea para cruzar, disputa por um território. Ah, professor, mas é uma disputa lá entre. Pô, turma, vai fazer. Vamos supor lá que dois leões briguem e se machuquem, fiquem gravemente feridos, peguem uma infecção e morram. Eles não vão conseguir reproduzir com aquela fêmea. Então a densidade populacional vai diminuir, entendeu? E uma competição interespecífica lá, você pode ter, por exemplo, lá ainda também competição por espaço, competição por alimento. Pensa lá na savana africana lá quando eles vão detonando aquela grama, às vezes não sobra para todos. Então algumas podem se sentir prejudicadas. Vamos pular. Tem aquelas grandes quantidades, né, de gnus lá, né, naqueles búfalos na savana africana, e eles vão raspando tudo. E os outros populações que foram menores, eles não vão ter disponibilidade daquele alimento, né, para eles. Uma coisa aconteceu, por exemplo, lá com uma competição específica, era as tartarugas lá em Galápagos, por exemplo, em Galápagos não. Em Galápagos. Por quê? Muitas pessoas, quando teve né, terremoto, e muitas pessoas também migraram do Equador para as ilhas de Galápagos. Só que eles levaram
bodes, né, cabras, levaram bois para as ilhas lá, determinadas ilhas. O que aconteceu? Tinha tartarugas lá que se alimentavam de determinada vegetação, de determinadas flores. E o boi, o bode, a cabra, eles ó, raspavam tudo. Se acabou, né, o alimento para aquelas tartarugas, o que vai acontecer com elas? Vai entrar em extinção, porque não tem alimento para elas. Ou elas fazem um processo de emigração. Se elas ficarem lá, elas vão acabar morrendo, porque não vai ter recurso disponível para elas, tá? Você tem aqui o predatismo, quando uma espécie se alimenta da outra, tá? Então, no predatismo aqui você tem a diminuição populacional, porque uma está se alimentando da outra. Aquela espécie que está sendo predada, ela está diminuindo o seu tamanho populacional. E eu tenho o parasitismo, né? Que o hospedeiro, né? O parasita fica naquele hospedeiro, sugando, se alimentando até com que ele possa, né, vir a morrer. Aí você vai fazer também com que diminua essa população, tá? Então são esses fatores aqui, ó, que vão fazer com que haja, né, limitar o crescimento populacional. E aqui também, como a gente vê na imagem, a gente tem outros fatores aqui também, ó, que são bem importantes, esses quatro aqui, ó. Fatores que vão fazer com que uma população aumente, turma. Fatores que fazem com que uma população aumente, ó, aqui, ó, a taxa de natalidade e a taxa de imigração. Lembre-se, imigrantes é quando você está chegando no local. Eu saí de Macapá e fui para Belém. Eu imigrei. Eu emigrei porque eu saí e quando eu cheguei lá sou um imigrante. Então, a taxa de natalidade e a taxa de imigração, quando está chegando novos, isso faz com que uma população aumente. E o que faz com que uma população diminua, né? Vai ser o que, turma? Aqui, ó, a taxa de mortalidade e a taxa de emigração. Se tiver morrendo mais do que nascendo, a população vai diminuir. Se estiver saindo mais do que chegando, essa população também ela vai, né, diminuir. Macapá tem uma grande taxa de natalidade referente a uma taxa de mortalidade. Mesmo a taxa de mortalidade sendo alta aqui no Amapá, a nossa taxa de natalidade também ela é bem alta, tá? Então nascem muitos aqui, a nossa população está aumentando bastante, tá? Então isso aqui são fatores que vão limitar o crescimento populacional. A gente vai ver aqui agora como é que esses fatores vão interagir, né, com a disponibilidade de alimento, a disponibilidade de recursos, né, competição, parasitismo, predatismo. Aí aqui, turma, olha, como eu falei para vocês, a taxa de natalidade, né, o nascimento faz aumentar o número de indivíduos, mas do mesmo modo, né, a morte faz com que, ó, seja, né, diminuído o tamanho dessa população. E os seres vivos que constituem diferentes populações através de reprodução deixam descendentes. Então você está reproduzindo. Tem indivíduos lá aqui, ó, macho e fêmea, estão reproduzindo, né? Então aqui vão gerar novos descendentes. E esses novos descendentes, o que, que vão fazer? Ó, vão reproduzir e vão fazer com que tenha, né, mais filhotes, mais descendentes. E assim vai, assim vai. Então, se for ó, essa taxa de nascimento aqui, vai fazer com que ó, a população seja ó, aumentada, né? Esse número de indivíduos aqui presente. Só que também, então, o que vai ter aqui? Ó, o número de indivíduos que constitui cada população no ecossistema não é fixo. Por que, professor? Nunca será fixo. Porque ele vai oscilar, né? Conforme as circunstâncias, né, daquele ambiente. Vamos supor aqui que essa área ficou totalmente cheia, aqui, esse manguezal, né? Essa área aqui ficou totalmente cheia. Eles podem vir a morrer, ou secou, ou acabou de disponibilidade de alimento. Então nunca vai ficar certo, tá? Sempre vai ficar aqui, ó, oscilado. Diminui, aumenta, tá? Essa população, ela sempre vai oscilar. A população chegou a 100, vai ficar sempre em 100? Não, pode diminuir e pode aumentar. Lembre-se que morrem, nascem, vão embora, voltam, vão reproduzir, então nunca vai ser fixo, tá? Porque eles vão reproduzir, vão gerar descendentes, aqueles mais velhos vão morrer, vai ter mais novos, então a população sempre vai ficar oscilando, vai ter predatismo, vai ter parasitismo, fazendo com que haja interferência no número dessa população. Então nunca é fixo. Tem algumas questões que falam, o número de indivíduos de uma população sempre é fixo. Não, nem sempre vai ser fixo. Okay? E aqui, ó, isso aqui a gente não vai usar, tá? Mas é só o conceito matemático que é utilizada, tá? Se a questão quiser, ela pode colocar um cálculo matemático. Vocês sabem que o Enem brinca, né? Ele faz lá
essa brincadeira entre as disciplinas, tá? Então ele pode colocar aqui, ó, como é que funciona essa dinâmica da população. Você tem a densidade, como é que você vai calcular a densidade? O número de indivíduos e o espaço que ele está ocupando. É assim que a vezes ocorre. Bora ver qual é a densidade populacional ali de Mazagan. Você vai conferir o número de indivíduos e o espaço populacional e assim você vai saber a densidade referente àquele município, né? E o espaço ocupado, né, é a área para populações terrestres e o volume das populações aquáticas. Então, ó, nas populações terrestres é área e populações aquáticas, ó, é volume. Você vai estudar isso em matemática, você vai estudar também isso em física, ok? E quais são os fatores que vão afetar a densidade populacional? Você vai ter aqui, ó, a taxa de natalidade. A pessoa, ela afeta? Sim, ela vai fazer com que aumente, está afetando. A migração, né? Quando ele coloca a migração aqui, turma, é tanto a saída quanto a entrada de, dos indivíduos que fazem parte dessa população. E você também tem a taxa de mortalidade, né? Vai fazer com que a população esteja diminuindo. Tá? E aqui, como eu falei para vocês, a taxa de natalidade corresponde ao número de indivíduos que nascem em determinado tempo. Mortalidade corresponde ao número de óbitos verificado em um determinado tempo. Imigração, indivíduos que entram em determinado país. Você viu isso muito de 2018 para cá, né? Lá na Europa, principalmente vindo da Ásia não, do continente asiático, né? E também lá da parte do continente africano também, né? Casa de guerra está acontecendo lá, então faz com que essas populações acabem, né, imigrando, procurando condições de vida melhores. Só lá na Venezuela também, né? A taxa de imigração que corresponde ao número de indivíduos que saem, né, de determinado país. E aqui, como é que calcula a taxa de natalidade? Talvez eu coloque uma questão para vocês só no exercício, mas pedir em prova eu não vou pedir, né? Já basta matemática, né? E as outras disciplinas, não. Ó, e aí daqui, como é que calcula a taxa de natalidade, turma? É o número de nascimentos durante certo tempo em um determinado local. Então, você tem que ter o número de nascimento e o tempo. Aí você divide, você vai ter, ó, a taxa de natalidade. A taxa de mortalidade é o número de mortes durante, né? Mesma coisa aqui, você só tira a taxa de nascimento e coloca a taxa de morte em determinado período, né, de tempo. Geralmente eles fazem aquele censo, né? Cada 10 anos lá, eles vão fazendo esse cálculo, tá? Que eles vão se basear. Não vão fazer ano a ano, tá? Por exemplo, nosso censo é a cada, né, a 10 anos, para saber como é que está a nossa população, tá? Ok? E como é a taxa de natalidade? É influenciada por diversos fatores, como disponibilidade de alimento e também, ó, o clima, né? Que vão interferir, fazer com que determinados indivíduos acabem morrendo. E também doenças, tá? Que vão afetar essas populações. E, turma, isso aqui é bem importante, tá? É bem cobrado essa parte aqui do potencial biótico. Lembra lá, turma, que biótico é tudo aquilo que tem vida. E abiótico é aquilo que não tem vida. Por exemplo, eu sou biótico, eu tenho vida. Esta garrafa aqui e essa água que está aí dentro é um fator abiótico, tá? Então, a capacidade biótica ou potencial biótico é a capacidade máxima de uma população se reproduzir em condições ideais, tá? Isso se chama potencial biótico. Ah, o clima está favorável, a disponibilidade de alimento está favorável, isso é potencial biótico, está favorável para que aquela população consiga se reproduzir, consiga gerar novos descendentes e assim ela continuar perpetuando a sua espécie, ok? E aqui ainda, né, só que o potencial biótico, né, em condições ideais, estão presentes apenas, né, no nosso imaginário, né, dos estudiosos, lá eles vão imaginar, mas sabe-se que na vida real não acontece assim, porque ó, a disponibilidade, marcar aqui, ó, a disponibilidade, tá, turma, de recursos, tá, ela é fundamental. É só você ver na sua casa aí no dia a dia. Se você não tem recurso suficiente, você não consegue sobreviver. Você não, professor, eu quero me preparar para um vestibular, mas aí eu não tenho recursos disponíveis. Não tenho internet. Mas é fundamental na internet. Eu não tenho dinheiro para pagar um cursinho. Um outro colega meu tem. Ele tem que pagar, vai para um cursinho específico lá de exatas, vai para um cursinho específico de redação e eu não vou. Aí você tem que se esforçar muito mais, mas ó, a disponibilidade de recursos para ele está favorecendo, né, o desenvolvimento e a sobrevivência dele. Já a ausência, ó, destes, né, é um fator limitante. Se
Se não tem recursos disponíveis suficiente para essa população, ele vai ser um fator que vai limitar o desenvolvimento e o crescimento dessa população. Olha um exemplo aqui, ó. Bem aqui você está vendo, ó, potencial biótico, tá? Tá bem aqui também representado nessa taxa aqui, ó, nessa taxa não, essa curva de crescimento aqui. E você tem mais aqui em cima, ó. Deixa eu colocar de outra cor. Vou colocar de azul. Você tem aqui, ó, a capacidade de cor, ficou horrível. Só circular mesmo aqui que fica melhorzinho. Pera aí. Você tem aqui, ó, a capacidade, né, de carga. O que é, professor, a capacidade de carga? É o que aquele ambiente vai suportar o número de indivíduos, que é a resistência do ambiente também. Ó. Você tem a capacidade de carga e a resistência do ambiente, tá? Então, o que vai acontecer aqui, turma? Na capacidade de carga e na resistência do ambiente, ó, você percebe ó, que quando a população está crescendo, ó, você está vendo aqui, a população está se desenvolvendo, ela está conseguindo crescer. E você está percebendo aqui o crescimento acelerado ó, dessa população. Por quê? Porque você tem ó, disponibilidade de recursos. Ó. Lembre lá o que é o potencial biótico, tá? Que são as condições, ó, lembre lá, são as condições ideais para que essa população consiga crescer e desenvolver. Então, esse potencial biótico aqui, ó, esse crescimento acelerado, ele está favorável para que essa população cresça muito rápido. Só que ele chega no limite. Todo local tem um limite, um ambiente ele vai ter. Por quê? A disponibilidade do recurso lá, ela não é infinita. Tá? Ela tem um limite máximo. O que vai acontecer? Quando essa população cresce muito e ela chega naquela capacidade que aquele ambiente possa sustentar, possa né, manter essa população, o que vai acontecer agora aqui, turma? A população começa a oscilar. Você está vendo aqui, ó? Você está vendo? Por que a população vai começar a oscilar? Porque você tem aqui a resistência do meio. Professor, o que é essa resistência do meio nessa capacidade de carga aqui? O clima, a disponibilidade de alimento, predatismo, parasitismo, tá? Você vai ter aqui nessa resistência do ambiente. Então a população ó, começa a oscilar, né? As competições interespecíficas. Ó, você está vendo aqui, né? Tem um crescimento populacional e você tem a capacidade de carga. Enquanto a capacidade estava boa, enquanto os recursos lá disponíveis estavam ideais, né, a população cresceu. Só que quando ela passa essa capacidade de carga, vai ter a resistência ambiental, a resistência do meio. E a população começa a diminuir, ó, começa a oscilar. É normal acontecer isso numa população, ela aumentar e diminuir, é normal. Vai passar por isso, porque não tem recursos disponíveis para todos. Tá? Como eu falei, não é infinito, é finito, uma hora vai acabar. Ainda você tem que lidar com as mudanças climáticas, competição, tá? Todo lugar tem competição, principalmente no meio selvagem, tá? E você também tem ação de além de predadores, também você tem ação de parasitas. Isso vai interferir nesse crescimento populacional. E aqui, né, eu tenho um crescimento, né, populacional. A capacidade de carga, como eu falei para vocês, né, é o número máximo de indivíduos, ó, de uma população que o meio pode suportar e pode, né, influenciar, né? Então aqui no meio, ó, eu tenho essa curva aqui, ó, bem aqui, ó, eu tenho a curva, né, do potencial biótico e aqui em rosa, né, quando ele chegar, ele vai ter a resistência ambiental. Então, ó, quando ele está crescendo aqui, ó, tá vendo aqui, ó, a curva do potencial biótico, ó, da espécie é porque o que aconteceu aqui? Ele chegou no limite máximo daquela população. O crescimento até então dele, lá, o potencial biótico estava favorável para ele crescer, se desenvolver, reproduzir e gerar novos descendentes. Só que determinado que essa população aumenta, ele vai chegar nessa capacidade, o limite que o meio pode aguentar. Aí a população ó, começa a diminuir. A curva em J tá, é uma curva acelerada, bastante alimento para essa população, então ela cresce muito rápido. Então, geralmente, uma curva teórica em J, como eu já disse aqui, né? Ela é mais fica na teoria mesmo. A curva mais aceita, turma, a curva teórica em S, porque ela mostra o crescimento populacional. Aqui ele vai mostrar, né, o crescimento, aí depois aqui ela vai mostrar o desenvolvimento, e quando começa a aumentar aqui é porque a espécie já começou a reproduzir. E quando ela chega aqui em D, ó, ela está estabilizada, ela não vai mais conseguir
crescer e se desenvolver. Só bora ver aqui, ó. A resposta ele quer é incorreta, tá? Então, isso aqui não é do Enem, é de um outro vestibular aí, é questão de 2019, bem recente também. Que ele quer incorreto, tá? Geralmente o Enem não vai pedir isso aqui, é mais outras instituições e concurso público que pedem correto. Ele vai falar, o gráfico a seguir representa a curva de crescimento de uma população a partir de um pequeno número de indivíduos, né? Aí ele colocou essas curvas aqui, colocou toda essa representação e mostrou, né? 1, 2, 4 e 3. Então vamos ver aqui, ó. A resposta correta, né? Opa, incorreta é a letra D. Turma, é bem aqui que ele errou. Não é a biótica, lembra que eu falei para vocês? São os fatores aqui, ó, bióticos. Até que você vê aqui, cadê? Ó, potencial biótico. Ó, cadê aqui? Não, nessa imagem não tem, mas eu falei para vocês, né? Ah, tá aqui, ó. Potencial biótico, tá? Então, o que ele está mostrando aqui, ó? Que ele fala aqui em 4, ó, aqui no meio. Ele fala que é o fator abiótico, não, é o fator biótico, é tudo aquilo que tem vida, tá? Então, a letra a resposta correta é a letra D. A área 4 representa a resistência ambiental, trata-se meramente dos fatores bióticos que limitam o crescimento populacional, tá? Então, ele está falando que representa, né, a resistência ambiental, tá? Não, seria mais aqui em cima, por isso também que vai estar aqui, ó, errado. E vamos ver, né, que a letra A, B e C estão certas. A curva 1 representa o crescimento intrínseco, né, que é a capacidade teórica de crescimento de uma população biológica. Sim, é um crescimento teórico. Tá? Ele se baseia nesse crescimento, mas lembre-se, uma população nunca vai crescer infinitamente. Tá? Ela vai chegar na hora que ela vai encontrar resistência do meio, ela diminui. A B, a linha 2, representa o tamanho populacional máximo suportado pelo ambiente ou carga biótica máxima do meio. Com certeza. Ó, tanto é que a carga máxima, tá vendo? A população chegou aqui, ó, opa, passou a carga máxima. Não tem recurso disponível para todos. Ó, agora diminui. Aí depois a população, como diminuiu da carga máxima, tem como ela crescer. Aí passa e diminui. Vai ficar, diminui, né? Vai ficar ó, nessa oscilação. A 3, opa, C. A curva 3 representa, né, o crescimento populacional, que é resultado da interação entre a taxa de crescimento intrínseco e a resistência do meio. Sim, turma, essa taxa aqui, né, que é aquele crescimento em J, ó, que ele vai mostrar, é o que se pensa que vai acontecer com a população. Só que ela não vai crescer assim de forma acelerada. Tá? Porque ó, quando chegar aqui, ela vai chegar ó, na resistência do meio e essa população ó, tende a aumentar e tende a diminuir, beleza? E aqui, né, curva sigmoide do crescimento populacional que ela mostra. Crescimento lento, por quê? Ainda são bebezinhos, ainda não começaram a reproduzir. E o crescimento exponencial, porque já estão começando a reproduzir os feromônios, explodindo lá, os feromônios, os bichos ficam doidos. Eu quero reproduzir, quero reproduzir. Eu nunca esqueço, toda vez eu faço em aula, o rato da Tasmânia, né? O Taj, o Tasmaníaco, né? Pois é, agora você vai entender porque ele é Tasmaníaco, não é porque ele é louco daquele jeito. Não é por isso. O que acontece? Geralmente, vamos pular que tem 50 fêmeas. E elas ficam no período nocivo ao mesmo tempo. Então libera o feromônio, ele sente, fica atraído, fica excitado. E ele vai lá, passa a noite toda reproduzindo com as 50. Sério mesmo, isso é maníaco, tá? Reproduz lá, sério. Procurem esse vídeo lá. Eu vou procurar depois, eu posto para vocês. Ele vai, só que não mostra ele reproduzindo, tá? O vídeo só mostra, colocou uma câmera escondida e ele fica de galho em galho. Igual um flash. E ele reproduz, se tiver 100 fêmeas, ele reproduz com as 100 fêmeas. Chega no final lá da noite, lá ele ó, infarta, ele não aguenta, ele morre. Mas ele fez aquilo que ele estava para fazer. É a lei da natureza, a sobrevivência dessa espécie. Procriar para gerar descendentes. Procriou com todos, né? Ah, professor, mas tem outros? Sim, todos vão reproduzir lá. As fêmeas estão no período nocivo. É só você lembrar. Desculpa. Se você tem cachorro e passa, né? Claro, se não for castrado, né? E passa uma cadela, né? Uma vez eu falei cachorra, até a pessoa me chama de cachorra, é muito agressivo, né? Passa uma cadela na rua lá e ela tá no período nocivo, né? Geralmente vira lata, né? Fica solto.
Aí se você tem um cachorro, ele fica doido, ele pula, se bate no portão, ele quer sair porque ele tá sentido. Nós, seres humanos, perdemos essa capacidade de sentir. Tem algumas pessoas que sentem ainda, tá? Através do cabelo e das axilas. Alguns homens conseguem perceber, algumas mulheres também, tá? Então você tem um crescimento exponencial, que é quando eles cresceram, então na hora de reproduzir, crescem muito rápido, só que eles chegam na estabilização, ó. Não tem mais recurso para essa população, né? Crescer, se desenvolver. Chegou já no limite. E aqui, turma, para a gente terminar a sala de hoje, tá? Vou falar aqui da taxa de migração. Ah, tá, só mais aqui na frente. Ó, fatores que influenciam no crescimento das populações. Ó. Bora ver aqui os fatores bióticos e abióticos que vão fazer com que interfira, né? Ó, fatores de crescimento, fatores de decréscimo, de diminuição. Fatores de crescimento biológico, luz favorável, temperatura favorável e níveis de nutrientes químicos favoráveis. Então, isso faz com que uma população cresça. Já fazer com que uma população diminua, né? Você tem que ter uma intensidade luminosa desfavorável, se for muito forte, se for muito baixo, vai ser muito frio, então não. Temperatura desfavorável, faz com que essa população diminua. E falta o excesso de nutrientes químicos, né? Se for um excesso lá, por exemplo, de amônia no solo, vai ser tóxico, né, para determinados vegetais, fazendo com que aquele solo não consiga se desenvolver nem as plantas lá. E vamos ver agora os fatores bióticos, que fazem com que a população cresça e que uma população diminua. Para aumentar, taxa de reprodução elevada, quantidade de alimentos abundantes, capacidade de competir pelos recursos, capacidade de se esconder, né, ou de se defender. Então você tem que saber se esconder, saber se defender de predadores, capacidade de resistir às doenças e aos parasitas, capacidade de emigrar e viver nos outros habitats, capacidade de se adaptar às mudanças ambientais. Né? Então você tem que ter essa capacidade para se adaptar nesses ambientes novos, né? Então você tem a capacidade de você conseguir sobreviver. E fatores agora bióticos que vão fazer com que a população diminua. Taxa de reprodução baixa, quantidade de alimento insuficiente, grande competição, incapacidade de se esconder e defender dos predadores. Se você não consegue se defender nem se esconder, infelizmente você vai morrer. Pouca resistência às doenças ou parasitas, incapacidade para emigrar e viver em outros habitats, né? E pequena adaptabilidade às mudanças ambientais. Então, se você não tem isso, você infelizmente vai fazer com que a sua população diminua, tá? E turma, né? A resistência ambiental e flutuação. A resistência ambiental é que impede as populações cresçam, né, conforme o seu potencial biótico. Trata-se dos fatores que limitam, né, o crescimento, tais como espaço, clima, alimento, competição, parasitismo e predativo. Então, essa resistência ambiental, que é aquela resistência do meio, é o clima, é o alimento, é a competição, parasitismo, predativo, tudo isso que eu falei para vocês, que vão interferir com que uma população cresça. Né? Aqui, por exemplo, predatismo, a relação de presa-predador. Você está vendo aqui ó, o lince. Você tem uma quantidade de lebre, ó, vê lá, muito alta. Você está vendo a quantidade de lebre muito alta? Só que o que acontece? Se você tem uma grande quantidade de lebre, você tem muito alimento, você tem muito recurso. E se você tem muito alimento, esses linces vão conseguir crescer, vão conseguir aumentar, porque a população deles está. Porque a disponibilidade de alimento é bastante grande. Então o que vai acontecer aqui? Ó? A população deles vai aumentar, porque tem muito alimento. Só que quando aumenta muito, muito predador, a quantidade de lebre diminui. Se diminuir a quantidade de lebre, não tem alimento suficiente para esses linces. Então vão começar a morrer, alguns vão emigrar, né, procurar novos ambientes, e a população de lince diminui. Se diminuir a quantidade de produtores, de predadores, as lebres vão conseguir aumentar, porque não tem tantos linces se alimentando deles. A lebres aumenta delas, né, das lebres. Elas aumentam. Aumentou as lebres, tem muito alimento agora para os linces. Os linces conseguem aumentar. Aí vai ficar nessa oscilação. Tá vendo? Vai ficar essa oscilação. Tá, turma? E parasitismo aqui também vai fazer com que uma população, né, tenha prejuízos e acabe, né, morrendo. Tá? Mas aqui o predatismo ele é um fator importantíssimo para o desenvolvimento populacional. Tá? A gente vai ficar fazendo essa oscilação. Okay? Eu lembrei agora do parque lá, né? Até aquele parque de Williamston, principalmente na parte mais. Não do, um parque nacional lá. Turma, tinha determinada vegetação lá que estava sumindo, porque o número de alces estava muito, muito grande mesmo. Muito grande o número de alces. E o que eles fizeram? Eles pegaram lobos de determinada região e colocaram lá, para diminuir a população de alces, porque eles estavam destruindo tudo mesmo.
e a população de lobo começou a se alimentar e o número de alces diminuiu. Aí vai ficar, ó. Ah, professor, se diminuir o número de alces, o que vai acontecer com os lobos? Vai diminuir porque não tem alimento suficiente para todos, ok, turminha? Então era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Meia hora ó, de vídeo, beleza?